Aqui na página 18 da primeira unidade ainda de educação ambiental. A partir desse contexto, porém, dentro de um processo demorado, o homem vem criando mecanismos para diminuir o seu impacto sobre o meio ambiente. O impacto de quem? Do homem ao meio ambiente. Não apenas instituindo leis, como também e principalmente trazendo essa questão para âmbito da educação ambiental crítica. No entanto, somente a partir do século XX essa questão ambiental se torna um problema significativo mundialmente, por meio da constatação de ecossistemas degradados e pela falta de qualidade de vida dos povos. O problema ambiental adquiriu tamanha proporção que hoje em dia já se fala em ameaça à continuidade da vida a longo prazo. É justamente nesse momento histórico que surge e começa a se conceitualizar a educação ambiental, conjunto de ações. O que é educação ambiental? O que é educação ambiental? A educação ambiental é um conjunto de ações pedagógicas, formais e não formais, que podem conduzir a capacidade crítica dos cidadãos de uma forma geral às escolhas ambientalmente responsáveis. Assim, entender a trajetória da educação ambiental ou ainda da ecopedagogia. Assim, entender a trajetória da educação ambiental ou ainda da ecopedagogia, da gestão ambiental, da gestão ambiental, da alfabetização ecológica, entre outros, não só permite obter consciência e conhecimento global sobre a problemática histórica do meio ambiente e sobre as ações empreendidas pelas gerações anteriores a respeito desse assunto, mas também mostra que ainda é possível uma participação ativa popular que gere não só intervenções políticas, como possibilite ao cidadão atuar diretamente na sua comunidade, provocando mudanças diárias. Os problemas ambientais foram criados por homens e mulheres e deles virão as soluções. Não serão obras de gênios, nem obras de políticos, nem tecnocratas, mas sim de cidadãos e cidadãs. Rei Gota, 2009, página 19. Os problemas ambientais foram criados por homens e mulheres e deles virão as soluções. Estas soluções não serão obras de gênios, nem de políticos e nem de tecnocratas, mas sim de cidadãos e cidadãs. Rei Gota, 2009, página 19. Página 19. Sempre que posso, eu tenho enfatizado no meu nomadismo pelo Brasil e no exterior que a educação ambiental brasileira é uma das melhores e mais pertinentes do mundo. Essa minha afirmativa não está baseada em nenhum sentimento nacionalista ou autopromocional, mas sim nas observações e estudos que eu tenho feito pelos muitos lugares que eu tenho visitado e onde eu tenho vivido há mais de uma década. Noal, 1998, página 12. Falar em história da educação ambiental é falar de algo diversificado e complexo, pois além de ela ter sua trajetória considerada oficial, pois envolve conferências e acordos internacionais, ou seja, eventos que marcaram e tornaram essa história evidentemente pública e legítima no mundo todo. Também é necessário dizer que, antes disso, grupos de pessoas já se organizavam, ainda que de modo discreto, para discutir e até mesmo colocar em prática a temática ambiental através da literatura, de reivindicações políticas e de ações educativas que somente mais tarde convencionou-se chamar de educação ambiental. Pessoas como o chefe Seattle, Seattle, e a escritora e ativista ambiental Raquel Carson foram percussores em relação às questões ambientais. Portanto, segundo Carvalho, 2008, na página 51, diz: a educação ambiental é herdeira direta do debate ecológico que teve início em meados da década de 1960 e se originou nos chamados novos movimentos sociais. A educação ambiental foi concebida inicialmente como preocupação dos movimentos ecológicos, como uma prática de conscientização capaz de chamar a atenção para a finitude e a má distribuição no acesso aos recursos naturais e para envolver os cidadãos em ações sociais ambientalmente apropriadas. Carvalho, 2008. Além desses dois aspectos da história apresentados acima, temos também as peculiaridades da educação ambiental no Brasil, que,
independentemente do contexto histórico de cada época, tomou direções e dimensões muito diferentes. A seguir, você poderá acompanhar o paralelo contextual que traçamos entre a história mundial oficial e a história da educação ambiental aqui no Brasil. Em 1968 foi criado o Clube de Roma, lá na Itália, fundado pelo industrial Aurelio Pesei, top manager da Fiat e da Olivetti, e pelo cientista escocês Alexander King, em que tomavam parte cientistas, políticos e industriais para discutir problemas relacionados ao consumo e também às reservas de recursos naturais não renováveis e ao crescimento da população mundial até o século XXI. Os principais problemas detectados por eles, por Alexander King e pelo Aurélio Pesei, publicados no relatório, eles chamaram de limites do crescimento, que foram industrialização acelerada, muitas indústrias sendo implantadas, rápido crescimento demográfico, muitas pessoas indo para os morros, construções demográficas, tudo quanto é lugar, esgotamento de recursos não renováveis. No entanto, mais do que apenas detectar problemas que pontuavam a deterioração do meio ambiente causada pelo desenvolvimento social e econômico da humanidade, o Clube de Roma, segundo Rei Gota 2009, página 22, deixou clara a necessidade de se investir numa mudança radical na mentalidade de consumo e procriação. Procriação, né, gente? Podemos constatar essa afirmação na parte do relatório que diz: o homem deve examinar? Não. O homem deve examinar a si próprio, seus objetivos e valores. O ponto essencial da questão não é somente a sobrevivência da espécie humana, porém, mais ainda, sua possibilidade de sobreviver sem cair em um estado inútil de sobrevivência. Rei Gota, 2009, página 22. Gostei disso, hein? Se por um lado esse tal debate colocou os problemas ambientais em nível mundial de preocupação, por outro lado, foi alvo de muita crítica dos países em desenvolvimento, principalmente dos lados latinos-americanos, que percebiam ainda que de forma sutil e por meio de mensagens indiretas que para conservar o padrão de consumo dos países industrializados era necessário controlar o crescimento da população em países pobres. Rei Gota, 2009, página 23. No Brasil de 1968, entrando na década de 1970, o regime militar ganhava força com um modelo econômico em que se privilegiava as relações capitalistas de produção. Além disso, os tecnocratas visavam a um Brasil desenvolvido urbano e industrialmente, de modo que isso acelerasse o processo de modernização do mercado financeiro. Assim, eles abriram as portas do país brasileiro para as indústrias de potencial poluidor, consolidando o começo da história da degradação ambiental por aqui, no Brasil. Nesse mesmo período, houve a implementação das reformas educacionais, entre elas a que remodelou a universidade e que estabeleceu o Sistema Nacional de Primeiro e Segundo Graus. No entanto, ambas tinham o objetivo o aumento da eficiência produtiva do trabalho. Página 21. Como consequência dos relatos do Clube de Roma e com os olhares voltados para a questão ambiental, a Organização das Nações Unidas, a ONU, realizou em 1972 a primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente Humano em Estocolmo, na Suécia, como dissemos anteriormente.